Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer uma nova análise geopolítica, como pretendo fazer todo sábado, ah, pegando algumas pautas que a gente coloca em questão no blog, que já foram trabalhadas no blog, na verdade. Hoje nós vamos dar uma continuidade ao assunto que falamos na semana passada, que foi a respeito da concentração de renda, o crescimento das megafortunas, né? Que foi o seguinte problema. As atuais crises econômicas, elas têm uma finalidade, como uma principal finalidade, a concentração de renda na mão de poucos, e quando eu digo poucos, é bem poucos mesmo, são os chamados megacapitalistas, e esses comandam a economia mundial. Eles detêm uma boa parte da produção econômica mundial. E eles desejam aumentar isto cada vez mais, concentrando em suas mãos esse poder econômico. São chamados assim os metacapitalistas, né? Eles desejam criar uma oligarquia global que seja uma espécie de governo fascista, né? Fascista. É um fascismo de nível global, podemos dizer assim. Então, como que funciona essa concentração de renda? Você destrói a economia de base, fazendo ela depender cada vez mais da produção econômica dos globalistas, ou seja, eles fornecem material, serviços, educação, tudo, eles oferecem tudo, e as camadas baixas de base vão simplesmente consumindo e alimentando esta máquina, consumindo e alimentando, um ciclo. Assim, as economias de base vão estar sempre a serviço dos metacapitalistas. Esta máquina é o que eu chamo de mega monopólio, é o mega monopólio global. E ele está a todo vapor, acelerou-se profundamente a partir da crise Covid-19. Então, o que é a crise Covid-19? A crise Covid-19 foi uma ação ensejada pelos metacapitalistas. Quando eu digo ensejada, é em tudo mesmo, todos os efeitos econômicos da crise foram ensejadas por eles, desejadas por eles, né? Para realizar um efeito. Este efeito, que é o empobrecimento da população, o empobrecimento generalizado, favorece essa concentração de renda. Inclusive, saiu uma reportagem do The Cap que diz que a fortuna dos megacapitalistas cresceu quase 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares era o PIB do Brasil alguns anos atrás, porque nos últimos anos, por causa da crise econômica que assolou o Brasil, fez com que o PIB do Brasil fosse diminuindo cada vez mais. Se não me engano, no fim de 2019, o PIB do Brasil chegou a 1,85 trilhões, ou seja, quase 1 trilhão e 900. Eles enriqueceram, ou seja, os globalistas, os metacapitalistas, melhor dizendo, metacapitalistas, né? Enriqueceram ao longo de 2020 mais do que o Brasil cresceu em 2019. Lembrando que o Brasil, em 2019, estava se recuperando economicamente. E em 2020, por sua vez, o Brasil empobreceu de 1,9 para 1,4 trilhões de dólares no seu PIB, né? Ou seja, os globalistas, os metacapitalistas enriqueceram muito mais do que o Brasil inteiro gerou em 2020. E os metacapitalistas, eles são um punhado de gente, um punhado de empresas. E neste ano de 2021 não é diferente, inclusive as estimativas é que essa concentração de renda aumente ainda mais, que eles enriqueçam ainda mais, que eles enriqueçam muito mais.
Você vê ali que no topo, no top 3 dos bilionários, tá ali o Jeff Bezos, né, da Amazon. Você tem o Bill Gates e tem o Elon Musk. Os três estão ali disputando o topo, estão uma hora é um que enriquece mais que o outro, né? Não é empobrecendo, é sempre enriquecendo mais que o outro. Então, eu escrevi um artigo que eu estou corrigindo, né? Tem alguns erros ali. Eu escrevi um artigo chamado Revolução 2030 ou a reascensão do comunismo. Neste artigo, veja só, nesse artigo eu coloco lá a questão do que será esta agenda, o que esses metacapitalistas eles pretendem, afinal, o que eles querem, qual é a finalidade deles, por que eles estão fazendo essa crise econômica, é só para ficarem mais ricos? Só para ficarem mais ricos? Assim, eles já são ricos, eles não querem apenas ficar mais ricos, eles querem criar uma revolução, querem criar uma revolução comunista. O que é uma revolução comunista? Ali no comunismo, em tese, né? Teoricamente, o comunismo seria o Estado deter a economia para si. E a economia de base alimentando esta máquina estatal. No caso do comunismo feito pelos metacapitalistas, pelos globalistas, não é exatamente não é estatal. Obviamente que não é estatal. No caso, tanto a economia de base quanto o Estado alimenta esta máquina globalista. Ou seja, é diferente. Você cria aí um outro motor acima do Estado para alimentar esta máquina. Essa super máquina é o que eu chamo de mega monopólio global. Por que mega monopólio? Porque não haverá concorrência. Você tem aqui um monopólio de amigos do rei, né, que controlam a economia e absolutamente tudo alimenta eles. Se você compra uma bala, você está enriquecendo. Você está os enriquecendo. Se você não quer comprar da mão deles e não quer comprar aquela bala e quer comprar uma outra coisa, quer comprar uma coxinha na vendinha da esquina, você está ajudando a enriquecer a essas fortunas, aumentar ainda mais. Então quer dizer, o mega monopólio global é quando toda a economia mundial retroalimenta continuamente esse mesmo grupo, assim, ad infinitum, né? Infinitamente. Por que então que eles fariam isso? Por que eles desejam isto? Para deter o poder, evidentemente. Eles desejam obter o poder, não o poder econômico. O poder econômico é apenas um meio para isto. Eles desejam obter o poder absoluto. É um poder absoluto sobre a vida humana em todos os seus aspectos. Para isso você tem que tirar a liberdade humana, diminuir, reduzir suas consciências, reduzir suas liberdades, controlar todo o seu desenvolvimento, controlar absolutamente tudo. Por quê? Precisamente para, para que todos participem desse processo. Sem reclamar, é preciso reduzi-los ao nível mais animalesco possível, né? Se reduzir na qualidade de escravos mesmo. É bom lembrar que ali, Aristóteles ele diz, né? Ali na política ele diz que existe uma grande parcela da população que é naturalmente escravo. O escravo ele é escravo por natureza. Antigamente eu não entendia por que Aristóteles dizia tal coisa. Hoje eu já entendo. É porque o espírito do escravo, a natureza do escravo é aquela natureza de obediência. E nem todos os seres humanos eles querem mandar. Nem todos os seres humanos eles querem mandar nos outros. Eles querem simplesmente viver a sua vida livre, confortável. Eles querem apenas serem livres. E nesse caso, esses que querem serem livres, eles acabam obedecendo a outros. Existe mal nisto? Na verdade, não existe mal nisto. Isso aí é apenas uma apreensão da natureza. Então, o sentido de escravo aí é você ter essa tendência a querer obedecer a quem é superior a você.
Se você quer ser superior a todo mundo, então aí você está com um problema sério de personalidade. No entanto, os globalistas sabem que a natureza humana é uma natureza tendente para a escravidão na maioria de seus membros e sempre em algum aspecto. Ou seja, todo mundo vai servir a outro em algum aspecto, em algum sentido. O filho vai obedecer ao pai. O pai, que é o empregado da empresa, vai obedecer ao patrão. O patrão vai obedecer ao juiz, vai obedecer às leis. Até o presidente, o chefe da nação, tem que obedecer às leis, tem que obedecer às instituições, que por sua vez são governadas por homens. Ou seja, tudo nas relações humanas é feito por uma relação de obediência, relação de poder, né? É por isso que esta afirmação de, abrindo parênteses, esta afirmação de que tudo é poder é uma tolice dizer uma coisa dessa, porque é uma questão, isso aí não é exatamente um problema, isso aí é uma constatação. Então, vamos adentrar então no nosso tema. O que seja a Revolução 2030 ou a reascensão do comunismo? A Revolução 2030 se trata da redução da economia global, da criação desse mega monopólio global e a redução da economia global nas mãos de um punhado de pessoas, num punhado de empresas que vão controlar a economia global. Enquanto que as populações de base, as camadas econômicas de base, o povão, por exemplo, terá cada vez menos poder, cada vez menos propriedade. Por que isto? Eles terão menos propriedade. Por que eles terão menos propriedade? Porque quanto menos propriedade eles tiverem, menos autonomia eles terão em relação à economia. De que maneira eles pretendem causar essa redução da propriedade privada, do indivíduo, do sujeito, das famílias, da economia de base? Eles pretendem reduzir absolutamente tudo. Existe um negócio que eles estão querendo criar, inclusive que é algo que o Klaus Schwab fala no seu livro, né? Ele fala nos seus artigos e livros da quarta revolução industrial e projetos para 2030 e etc. Ele fala que de um projeto que ainda hoje está apenas em andamento, mas que ele pretende, né, que eles pretendem, o Fórum Econômico Mundial pretende levar a cabo no mundo inteiro, que é as chamadas bibliotecas de ferramentas. O que são essas bibliotecas de ferramentas? É como se fosse uma loja, é uma loja da onde se tem de tudo, absolutamente tudo, todas as ferramentas que as pessoas precisam para os seus trabalhos diários, por exemplo, ferramentas para poder montar um guarda-roupa, para serralheria, marcenaria, tudo. Só que é tudo alugado. A diferença é essa. Tudo você vai alugar. Você vai alugar uma faca, você vai alugar uma cozinha, você vai alugar o fogão, a geladeira, você vai alugar tudo. Você não vai ter nada. Quando você vai alugar, como você vai alugar, você vai estar pagando por um serviço e não pela propriedade. Você também não terá casa, não terá carro, tudo vai ser tudo alugado, tudo terceirizado. E vai ser, mas se você não vai ser dono disso, quem é que vai ser dono? Quem vai ser dono são as empresas. Por quê? Essas empresas elas não vão mais vender os seus produtos. Elas vão apenas alugar. A fábrica de carros, por exemplo, não vai mais vender carros, ela vai alugar carros, que é mais lucrativo. As construtoras não vão mais construir casas para vendê-las, mas simplesmente para alugá-las. A casa de ferramentas, então essa biblioteca de ferramentas, você não vai oferecer mais produtos para você comprar e montar, por exemplo, a sua marcenaria, serralheria, vidraçaria, sua padaria. Não, todas essas coisas vão ser alugadas. E você não vai ter móveis na sua casa, o seu sofá vai ser alugado, a televisão, se existir, né, vai ser alugado, a cozinha vai ser alugada, tudo vai ser alugado. Então, o que significa? O que vai ser seu realmente? Em termos de material, nada.
E, no entanto, você vai trabalhar somente para poder pagar essas coisas. É por isso que eles criaram, então, este lema. Você terá tudo, você não terá nada, mas será feliz, porque terá tudo. Então, quer dizer, é um paradoxo. O que quer dizer isto? Você não terá nada que é seu, mas nada te faltará, porque eles vão te oferecer tudo e você será feliz. O que é isto? Isto aí é o comunismo. É o comunismo na sua forma talvez mais inteligente, é utilizando o capitalismo para fomentar o comunismo. Veja só o perigo disto. Por que eles desejam fazer isto? Uma das ideias por trás, uma das ideologias que está por trás disto, de você não mais vender propriedade, mas simplesmente alugar, é a ideia do consumo consciente. Por quê? Eles, os globalistas, como todos sabemos, eles têm a ideologia do ecologismo e do aquecimento global. Os recursos da Terra estão acabando e a produção industrial está prejudicando o mundo, o desenvolvimento da Terra. Então, uma das coisas que devem ser feitas é a redução do consumo. Eles não desejam fazer o empobrecimento das pessoas virarem pobrezinhas, passando fome, etc. Porque dessa maneira ninguém aceitaria os planos deles. É justamente o contrário que eles querem fazer. Fazer com que as pessoas tenham uma vida mais confortável e rica possível, um padrão de vida alto, mais elevado possível. E todos os metacapitalistas eles estão fazendo uma corrida diria até quase silenciosa, mas silenciosa para nós brasileiros que não estamos acompanhando. Mas, por exemplo, se acompanhar os debates deles, você vai perceber que existe uma corrida de qual deles vai oferecer esta nova sociedade de bem-estar, esse novo bem-estar com consumo consciente, consumo sustentável e barato. Será barato, porém, ao mesmo tempo será caro. Será barato porque vai estar acessível a todos, no bolso de todos, né? Mas ao mesmo tempo vai sair caro porque ninguém vai ter nada. E você vai trabalhar somente para poder pagar esses serviços. Então, a única propriedade que você vai adquirir no final de contas aí é a comida que você vai comer. Como eu falei, eles estão realizando esta corrida, então, a corrida do novo bem-estar econômico, o novo bem-estar social. Então, o que eles desejam fazer? Retirando o poder econômico das economias de bases, concentrando toda a produção nas suas mãos e fazendo com que as pessoas possam não possam mais comprar propriedades, elas não possam nem comprar e nem vender. Isto é interessante, elas não podem nem comprar e nem vender, mas poderão apenas alugar os serviços. Elas não vão poder comprar e vender porque nada é delas, entende? Aí está a jogada. Como elas não vão ter nada, elas poderão apenas alugar os serviços. Esses serviços ao mesmo tempo vão pertencer a eles. Só um momentinho. Então, aqui nós temos, por exemplo, no livro de Pascal Bernardin, explica, o livro de Pascal Bernardin, Império Ecológico, vai te ajudar bastante a entender o que eles estão trabalhando. O que é o Império Ecológico? Isto é o Império Ecológico. O Império Globalista é o Império Ecológico. Essa ideia de que os recursos da Terra estão esgotando e é preciso fazer um controle do consumo, impedir a produção industrial em larga escala, fazer um consumo consciente, ao mesmo tempo que esse consumo seja de qualidade e seja acessível ao máximo de pessoas, exige um controle absoluto da propriedade. Quem vai realizar esse controle absoluto da propriedade? Não são os estados, não são os governos, está acima deles. Vai ser o que vai controlar o próprio fluxo do mercado. Então,
Esta é a ação dos globalistas, esta é a ação dos metacapitalistas. Isso é o que eu chamo de mega monopólio global. No livro de Pascal Bernardin, Império Ecológico, fala sobre a ideologia da interdependência, que é a ideologia que está por trás dessa ideia do consumo consciente, consumo sustentável. Aí, o que é a ideologia da interdependência? Todos nós somos dependentes uns dos outros. Somos dependentes uns dos outros e somos dependentes da natureza. Só que a interdependência aqui, ela se trata de coisas objetivamente distintas do que seria a interdependência real. Por exemplo, o filho depende do pai e o empregado depende da empresa de onde ele está trabalhando. Mas a interdependência aqui é a interdependência, não a interdependência natural que existe, mas uma interdependência artificial que justifica o controle absoluto de todas as consciências e de todas as individualidades. Por exemplo, o Klaus Schwab cita essa interdependência no seu livro lá, The Great Reset, né? O Grande Reset. O que ele fala, por exemplo? Ele fala que a internet, por exemplo, é uma interdependência, porque todos nós utilizamos a internet, então somos interdependentes por causa da internet. E também existe, por exemplo, as cidades. Todos nós que vivemos na cidade somos interdependentes porque todos vivemos na cidade. Ou a indústria, a partir do momento que você cria uma indústria, cria um produto, você cria uma rede de interdependência. Bem, isto aí, existe uma interdependência aí apenas num certo sentido, mas não no sentido de que o ser humano depende disto fundamentalmente. Se você acabar com todas as empresas do mundo, com todas as indústrias, isto em si mesmo não vai prejudicar a sua existência. Poderá de maneira indireta, talvez um remédio que você precisaria ter e não tem, isso pode talvez prejudicar a sua vida, mas isso aí já é uma outra coisa. Isso aí já seria um outro tipo de interdependência. A interdependência que eles estão falando é a criação de uma necessidade, que provocará, que por sua vez alimentará essa interdependência. Então, por exemplo, o que eles querem dizer afinal? Eles utilizam esse argumento para criar mudanças no mundo, justificando-se por meio das mudanças, por meio de problemas do mundo. Ou seja, eles criam um problema mundial e logo em seguida dá a ideia de interdependência e logo em seguida eles apresentam a solução dizendo que deve ser feito isto. A crise causada pela Covid-19, pela pandemia, foi utilizada neste argumento. Assim, nós estamos no meio de uma pandemia e nós precisamos então criar, e estamos todos interdependentes, porque veja só, começou num país e espalhou-se para outros países do mundo. Como espalhou para outros países, então estamos todos conectados. Nós devemos fazer alguma coisa ali para conectar o mundo. Alguma coisa para poder solucionar esse problema a nível global. É daí que entra a ONU, a OMS e todos esses órgãos internacionais. E por que existe, então, uma cooperação sistemática da ONU, mídia, empresas multinacionais, governos e tudo. Mas tudo aquilo que está na cadeia de poder segue à risca, unilateralmente, uniformemente, unanimemente, as políticas adotadas ao longo da pandemia, no combate à pandemia. É justamente essa ideia da interdependência, a ideia da interdependência que exige que nós, como nós estamos conectados, exige então uma solução global. E isso faz alimentar a máquina ideológica da criação, da alimentação desse império ecológico. Inclusive, a própria pandemia de Covid-19 ela é tratada como um problema ecológico. Embora tenhamos certas dúvidas disto. Mas é tratada como um problema ecológico. Por quê? Surgido da natureza, ele causou
todo esse grave problema na humanidade. Então, quer dizer, nós estamos todos conectados. Assim, sim, mas o problema da interdependência aí é o mesmo problema do poder, por exemplo. Como eu falei lá atrás. Não adianta você falar que tudo é poder, porque esta é uma coisa que está na própria condição das relações entre seres diferentes, é a relação de poder. Então, isso aí não a existência do poder em tudo não é um problema, é uma constatação. E por definição, se existe o poder, a relação de poder, existe a relação de interdependência necessariamente. E acrescento, existe a relação de poder porque existe a relação de interdependência e vice-versa. A partir do momento que você tem uma relação de poder com o outro, você tem uma relação de poder com o outro, por exemplo, você obedece fulano, é porque você depende dele. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então, quer dizer, é uma ideologia unicamente utilizada com finalidade retórica, e unicamente utilizada com a finalidade de executar suas vontades, e não para poder resolver um problema. E sim para criar um problema, para exigir uma solução que eles mesmos vão dar. Então, esta aqui é a verdade. Só um momento. Aqui no World Economic Forum, né, no Fórum Econômico Mundial, tem um artigo que eles intitulado, né, 8 previsões para o mundo em 2030. Eles citam algumas dessas mudanças que eles pretendem para o futuro, para vocês verem que eu não estou inventando. Aqui diz no item 1: todos os produtos se tornarão serviços. Eu não possuo nada, eu não tenho carro, eu não tenho uma casa, não tenho eletrodomésticos nem roupas. Isso é o que escreve a deputada dinamarquesa Ida Auken, que foi uma deputada dinamarquesa que criou esse artigo compartilhado pelo Fórum Econômico Mundial. Fazer compras é uma lembrança distante na cidade de 2030, cujos habitantes descobriram energia limpa e pegam emprestado o que precisam sob demanda. Parece utópico, até que ela menciona que todos os seus movimentos são monitorados e fora da cidade vivem faixas de descontentamento. A representação definitiva de uma sociedade dividida em duas. Veja só, a representação definitiva de uma sociedade dividida em duas. Esta cidade aqui, ela é impossível que seja uma cidade específica, se trata do mundo. Então, o mundo vai estar dividido em duas classes. Aliás, vai estar dividido em duas, né? Aqueles que estão dentro dessa sociedade, vivendo muito bem, obrigado, porém escravos, né, sendo monitorados, e aqueles que serão párias, vivendo como primitivos, fora desta cidade, alheios a todo o avanço tecnológico que será oferecido. Veja só a gravidade disto. Isso será o fim da propriedade privada, ninguém terá nada, e tudo será terceirizado até o ponto de tudo pertencer a outro, a um terceiro. Este terceiro será uma grande empresa global que fornecerá os seus serviços aos contratantes, isto é, aqui é eu que estou falando, tá? Comentando sobre isto. Esse artigo, como eu falei, que eu escrevi, que cito 8 previsões para 2030, está no site geopolis.com.br. Você não terá nada, Revolução 2030 ou a reascensão do comunismo. Item 3. Eu cito alguns itens aqui que são um pouco enfadonhos. O item 3. O domínio dos Estados Unidos acabou. Temos um punhado de potências globais. Os Estados-nação terão voltado, escreve Robert Bugar, diretor de pesquisa do Instituto Igarapé. Em vez de uma única força, um punhado de países. Os Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Índia e Japão são os principais. Mostram tendências semi-imperiais. No entanto, ao mesmo tempo, o papel do Estado é ameaçado por tendências, incluindo o surgimento de cidades e a disseminação de identidades online. Veja só que interessante isso aqui. O que eles estão dizendo que
Atualmente existe os Estados Unidos como uma força única e vai existir um punhado de países, né? Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Índia, Japão, que são os principais de hoje, que têm tendências semi-imperiais. Está falando que vai haver então várias superpotências, que é multipolaridade, né? E aqui eles dizem também, no entanto, ao mesmo tempo, o papel do Estado é ameaçado por tendências, incluindo o surgimento de cidades e a disseminação de identidades online. Surgimento de cidades e disseminação de identidades online. O que isso significa? Que esta sociedade, 2030, será uma sociedade formada por múltiplas identidades, vamos dizer assim, paralelas à ideia de nacionalidade. Serão várias identidades, inclusive o surgimento de cidades. O que significa que esta sociedade futura será uma sociedade muito dividida. Eu arrisco dizer que essa sociedade dividida, várias cidades, estados, ou entidades que chamam de identidades online, né? O que significa essas identidades online aí? Interessante. Hoje em dia você tem Facebook, YouTube, Instagram e tem outras coisas também, as redes sociais. Se alguém já pensou por que existem essas redes sociais e por que elas cresceram tanto e por que elas detêm também um poder tão grande? Por exemplo, o YouTube controla cada vez mais o que você coloca ou não coloca. O Facebook, idem. O Facebook agora já não age mais como uma plataforma onde você posta as coisas, segundo o seu querer. Ela já se tornou uma espécie de governo, ela já se tornou uma espécie de sociedade à parte. Inclusive, nas muitas pesquisas que fazem de comparação, ela é tratada como se fosse um país, coisa que é absolutamente ridícula, mas revela, até certo ponto, a megalomania dos seus engenheiros, né? Essa sociedade extremamente dividida, a partir de 2030, essa sociedade é extremamente dividida com cidades, identidades online, né? Identidades online. Já vejo aí como sendo as identidades, como já fomentadas hoje, as identidades online aí podem ser chamadas de tribos, né? São as novas tribos do futuro. Você tem aí uma ideia de uma sociedade onde o Estado-nação terá reduzido bastante o seu poder. É o que já está dizendo o artigo, né? Ele terá seu poder bastante reduzido e talvez até substituído por outras forças paralelas alheias ao Estado. Em que época, a julgar por essas características, existiu no mundo? Isto existiu basicamente na época da Idade Média, no feudalismo. Então, dá para julgar-se que isso seria um novo tipo de feudalismo, seria um neofeudalismo. O neofeudalismo seria um mundo, então, divididos em vários pedacinhos e cada um deles, vamos dizer assim, controlados por por um, por um poder local que é distinto do Estado, mas que também não é exatamente um governo, vamos dizer assim, é um poder local, mas supragovernamental. Supragovernamental. Veja se já não está acontecendo isto hoje, se não está sendo minada, por exemplo, as soberanias nacionais. Então, quer dizer, para você ter uma ideia mais clara do que eu estou querendo dizer, as ONGs, veja só, lá na Amazônia, quem relata a situação da Amazônia para o mundo, para o exterior, para os governos exteriores, inclusive, instituições do exterior, são as ONGs. Elas comunicam a situação não para o governo federal fazer alguma coisa, não faz uma denúncia, não. Elas denunciam o Estado brasileiro para o exterior, ou seja, elas estão lutando contra o Brasil, buscando reforços de um poder estrangeiro. Esse poder estrangeiro não é exatamente um governo, mas
outras ONGs, empresas, fundações e etc., que pressionam seus governos. Por exemplo, fundações, forças político-sociais que pressionam, por exemplo, a França, o governo francês, para o governo francês pressionar o governo brasileiro, acusar o governo brasileiro, como fez o Macron, ou o governo, se não me engano, o governo sueco, governo inglês, governo americano, até o Joe Biden, aí, por exemplo, prometeu que iria pressionar o Brasil, até mesmo ameaçando de fazer sanções. Sanções, você sabe que faz num país em guerra, num país inimigo que oferece um grande risco. Pois então, Joe Biden colocou o Brasil, por exemplo, no mesmo nível de alguns países terroristas. Então, estas ONGs, que são essas ONGs? Essas ONGs, elas já são este governo supragovernamental a nível local, em que divide a Amazônia, por exemplo, em vários feudos. Cada uma delas possui uma propriedade, né? Esses feudos são controlados, é claro, controlados por elas e pelas fundações que as financiam. Agora, isto já é o embrião da sociedade futura, desse neofeudalismo futuro que eles pretendem criar, né? Essa alimentação que eles fazem essa alimentação que eles fazem das ONGs já é nessa finalidade, e essa alimentação que eles fazem também das terras indígenas. Eles defendem não apenas a criação de terras indígenas, mas defendem a cada vez maior autonomia das terras indígenas contra o Estado brasileiro, mas ao mesmo tempo a favor e a mercê das fundações estrangeiras. Então veja só que interessante. Esta já se torna então uma grande ameaça à soberania nacional, mas isso aí acontece não só no Brasil, como acontece pelo mundo inteiro. Só um momentinho. Aqui também tem o item 4, Farewell Hospital, o Hello Home Hospital. A tecnologia interromperá ainda mais a doença, escreve Melanie Walker, médica e consultora do Banco Mundial. O hospital, como conhecemos, estará de saída, com menos acidentes graças aos carros autônomos e a grandes avanços na medicina preventiva e personalizada. Bisturis e doadores de órgãos estarão de fora. Tubos robóticos minúsculos e órgãos bioimpressos estarão dentro. Veja só, essa aqui já também é uma outra ideia. É a ideia do transhumanismo. Veja só, isso é absolutamente grave. Eles pretendem, então, fazer com que as pessoas não precisem mais da doação de órgãos e nem sequer não exista mais a doação de órgãos e praticamente tratar as doenças, inclusive com os órgãos artificiais. Existe uma verdadeira corrida hoje, uma corrida na ciência, na biologia, na medicina, por se criar órgãos artificiais, ou mesmo órgãos clonados. Por exemplo, a tentativa de criar órgãos, por exemplo, em animais que possuem uma certa genética semelhante ao do ser humano, uma certa genética compatível. Perdão. Mas, sobretudo, que talvez tenha maior chance de ser levado a cabo é a ideia dos órgãos artificiais, que serão bioimpressos. Por exemplo, coração artificial, intestinos, estômago, talvez até pulmões, tudo. A ideia de criar um transhumanismo, o homem-máquina. O homem vai se fundir com a máquina. A ideia que está por trás disto pressupõe uma ideia de possível imortalidade, né? Mas isso seja uma coisa mais complicada, um pouco mais complexa. A ideia é fazer com que o ser humano dependa cada vez menos de seu próprio corpo e dependa cada vez mais de suas máquinas, inclusive para viver.
Então, isto já é uma situação um tanto perigosa, muito, muito perigosa, mas que já está sendo levada a cabo, é o que está sendo pesquisado por eles constantemente. E talvez como consequência disso, nós temos aqui o item 5. Estaremos comendo muito menos carne. Em vez de nossos avós, trataremos a carne como uma guloseima e não como um alimento básico, escreve Tim Benton, professor de Ecologia Populacional da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Não será a grande agricultura ou os pequenos produtores artesanais que ganharão, mas uma combinação dos dois. Olha, veja só isso aqui. Não será a grande agricultura ou os pequenos produtores artesanais que ganharão, mas uma combinação dos dois. Com alimentos de conveniência redesenhados para serem mais saudáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. Então veja só que a ideia do ecologismo, a ideologia do ecologismo, essa ideia deles de comer menos carne, eles pretendem inclusive transformar a dieta humana totalmente, e eles utilizarão vários argumentos para isto. Por exemplo, a ideia do prejuízo ao meio ambiente, a destruição da natureza, o desmatamento, a agricultura humana que está destruindo a natureza, destruindo os ecossistemas, a população excessiva no mundo. Então, utiliza e a dieta humana que está pressionando a Terra exigirá que se reduza cada vez mais esta mesma dieta para coisas menos prejudiciais ao meio ambiente. O item número 1 nessa questão é a carne. Então, a carne será tirada da dieta e será tratada como guloseima de luxo, coisa para poucos. E então, o que virá substituindo a carne? Alimentos artificiais. E, na verdade, esses alimentos artificiais já estão sendo planejados e feitos. O Burger King, por exemplo, ele já fez inclusive propaganda, já está fazendo propaganda do Burger King, se não me engano, vegetariano, vegano, não é nem vegano, é do hambúrguer artificial, um hambúrguer completamente feito de vegetais, com sabor de carne, praticamente idêntico. Diz eles que é idêntico à carne, né? Então, quer dizer, qual é a ideia aí por trás? É que no futuro você não vai comer carne, mas você vai comer coisas com sabor de carne. Você vai comer aquela coisa meio Chaves, né? Parece de uva, tem gosto de tamarindo, mas é laranja. É uma coisa assim. A mesma coisa eles vão fazer com a carne. Eles vão criar uma carne vegetal e dar o gosto, criar uma carne vegetal e dar o gosto de carne mesmo, mais fiel. Mas a carne propriamente dita vai pertencer somente a eles, né? Então, quer dizer, tudo vai ser artificial. E o Burger King já anunciou que a partir de 2030, veja só, a partir de 2030, a carne que eles vão produzir vai ser somente assim. A carne dos seus hambúrgueres vai ser somente assim, só carne artificial. Agora, então, aqueles negacionistas que criticam a existência dos metacapitalistas e desse plano dos globalistas, os Burger King, aqui eles estão dizendo que eles vão mudar a dieta a partir de 2030, vão consumir muito menos carne, porque ela vai se tornar um alimento de luxo. E vai se tornar um alimento de luxo por quê? Não vai haver fazendas de gado. Então veja só, não vai haver fazendas de gado. Não vai haver criação de animais. Vai reduzir-se ao máximo a fazenda agropecuária, porque esta é a atividade número 1 de prejuízo à natureza, entendeu? Então eles vão criar, como vai ter muito menos carne, a carne que vai substituir é a carne vegetal artificial, e que esta vai ser praticamente obrigatória na dieta humana a partir de 2030. E o Burger King ele já está anunciando isso desde agora. Ou seja, o Burger King já é uma dessas autoevidências do plano deles, que eles não estão brincando, eles não estão falando, fingindo que vão fazer isto, ou apenas pensando
tendo devaneios. Eles estão trabalhando para isso e vão executar cada vez mais isto. Então, esta é uma situação muito interessante e grave até, né? A outra coisa, por exemplo, é a carne é um alimento difícil de ser digerido. Então, eles acusam isso como sendo, inclusive, um fator a favor até da anulação da carne. Mas o benefício da carne ela está justamente na oferta de energia e formação dos tecidos do corpo, sobretudo para o homem, né? Então, o homem que não se alimenta de carne, ele vai ser um homem bem menos vigoroso fisicamente. Querendo ou não, vai ter bem menos força fisicamente. Ele vai ser um homem vai ser um homem mais tendenciosamente um homem mais sedentário, necessariamente. Porque ele não vai ter aquela força mais do homem do campo. Porque a vegetação ela tem ela tem uma certa pobreza na formação dos tecidos em relação à carne. É claro que a carne não pode substituir jamais os alimentos vegetais, mas os alimentos vegetais, por sua vez, também não substituem ou não substituem com a mesma eficiência a carne. Porque os alimentos vegetais que existem no mundo hoje, infelizmente, eles são, em geral, muito pobres para a própria alimentação humana. Mas eles sabem disso. Aqui eles estão dizendo também, no item 6. Refugiados sírios de hoje, CEOs, né, de 2030. Ou seja, veja só, os refugiados de hoje serão os CEOs, ou seja, os presidentes das empresas, os executivos de amanhã, de 2030. Refugiados sírios com alto nível de escolaridade atingirão a maioridade em 2030, o que justifica a integração econômica daqueles que foram forçados a fugir do conflito. O mundo precisa estar melhor preparado para as populações em movimento, escreve Lorna Solis, fundadora e CEO da ONG Blue World Compass, já que a mudança climática terá deslocado 1 bilhão de pessoas. Veja só a relação que eles fazem, né? O mundo precisa estar melhor preparado para as populações em movimento, já que a mudança climática terá deslocado 1 bilhão de pessoas. E como resultado disso, eles vão colocar refugiados para serem os mandantes do mundo. Nada contra os refugiados. Agora, isso não é uma tática utilizada por eles, levando para a Europa, para os Estados Unidos, sobretudo para a Europa, né? Cada vez mais refugiados, mais refugiados por guerras que a gente sabe muito bem que são falsas, praticamente falsas guerras, como por exemplo essa guerra da Síria. Será que eles não estão querendo realmente criar essa artimanha de mudança global, mudando completamente a hierarquia das coisas? Veja só, transformando os refugiados na nova elite amanhã, do futuro, sujeitando então esses povos da qual eles que estão os acolhendo, eles serão seus líderes amanhã, substituindo-os completamente. O que é isto, senão a deformação da nacionalidade? Continuando. Quando a inteligência artificial e os robôs assumirem grande parte do nosso trabalho, de repente, tivemos tempo para comer bem, dormir bem e passar tempo com outras pessoas. O conceito de hora do hoje não faz mais sentido, pois o trabalho que fazemos pode ser feito a qualquer momento. Eu realmente não sei se eu chamaria mais isso de trabalho, e mais como tempo de pensamento, tempo de criação e tempo de desenvolvimento. Então, quer dizer, veja só que a questão da inteligência artificial e os robôs assumirem grande parte do nosso trabalho, de acordo com eles, né? De repente, nós tivemos tempo para comer bem, dormir bem, passar tempo com as pessoas. Então, quer dizer, para alimentar a ideia das pessoas de que isso será uma ideia boa, assim, vocês vão comer bem, descansar bem, dormir bem, estar mais tempo com as pessoas.
criando uma certa ilusão de paraíso, uma certa ilusão de ideia em que você pode ficar sem fazer nada e o seu trabalho será realizado por máquinas, por robôs. Só que só existe uma maneira de fazer isto. Você reduz a população mundial porque a abundância de máquinas faz com que se necessite cada vez menos de gente no mundo. Uma humanidade ociosa, o ser humano que vive ocioso, sem fazer nada, que apenas come, dorme e está lá batendo papo com seu vizinho e não faz praticamente outra coisa, porque todos os seus trabalhos serão executados por máquinas, significa um ser humano alienado, escravo, que se pensa livre, completamente burro e praticamente desalmado, né? Já não tem mais horizonte de consciência, já não tem um horizonte de vida. Então, quer dizer, um ser humano que viva completamente ocioso, dependendo das máquinas e que não pense. Esta é a ideia da inteligência artificial. A inteligência artificial, então, no caso, é o avanço da tolice humana. Agora, eles desejam fazer isto mesmo. Agora, eles pensam fazer isso para eles? Não, eles pretendem fazer isso para as pessoas. Então, as pessoas elas têm aquela ideia um tanto alegórica, romântica. Terá um robô em casa que faz a limpeza de casa, enquanto eu fico sem fazer nada, apenas assistindo. Você tem certeza que será assim? Pois não será assim. Você não terá nada. E quem disse que os robôs vão pertencer a você também? Os robôs não vão pertencer a você. Os robôs vão substituir você. É muito diferente. E aquela diz também, né? De vez em quando fico irritada com o fato de que não tenho privacidade real. Em nenhum lugar eu posso ir e não ser registrado. Sei que em algum lugar tudo o que faço, penso e sonho está registrado. Só espero que ninguém use isso contra mim. Veja só a gravidade disto. Isso foi compartilhado pelo World Economic Forum, que é presidido por Klaus Schwab. Klaus Schwab defende a ideia da interdependência, em que todos nós somos interdependentes e que, por isso, a individualidade deve ser desconsiderada, anulada, para não se prevalecer sobre o bem comum, sobre a sociedade e sobre o futuro do mundo, o futuro do planeta. Ela está dizendo, de vez em quando fico irritada com o fato de que não tenho privacidade real. Em nenhum lugar eu posso ir e não ser registrado. Já é assim hoje. Se você perceber, o WhatsApp agora liberou um recurso da qual você pode compartilhar sua localização. É uma ideia absolutamente grave. É uma ideia absolutamente grave porque você pode compartilhar sua localização para outra pessoa, mas eles mesmos, o WhatsApp mesmo tem a sua localização o tempo todo. Ele sabe exatamente onde você está fazendo, o que você está fazendo e onde você está. Não é que ele sabe a rua que você está, ele sabe o quarto em que você está. Ele sabe em que ponto da casa você está se deslocando. Então, quer dizer, você não quer ser espionado, você já está sendo. Você já se sabe os seus passos, sabe aonde você frequenta, sabe o que você faz e não tenho dúvidas de que você sabe o que você está falando também quando você utiliza o computador. Preste atenção no YouTube, quando você conversa sobre um assunto, de repente o YouTube está jogando um vídeo que você conversou com a sua família e você nem pesquisou sobre aquilo, já aparece. É por acaso? Não, não é por acaso, é algoritmo. Então, alguma forma de espionagem, de escuta, eles estão executando. Agora, eles estão fazendo isto, vamos dizer, às escondidas? Não. Você sabe, presume-se que você saiba disto. Por quê? Eles estão o tempo todo, esses sites estão falando, colhemos informações para dar a terceiros ou para melhorar os nossos serviços. Em todos os contratos eles dizem isto. No entanto, a pessoa não quer saber disso, né? Ela só quer saber de usar aquilo. Então, quer dizer, a internet é uma espada de dois gumes. Você a utiliza do jeito que você quiser, mas ao mesmo tempo você está dando cada vez mais a sua liberdade e cada vez mais sendo conhecido.
E, aliás, quanto mais você mexe na internet, mais você é conhecido pela internet, pelos algoritmos que circulam aí pelo mundo a investigar as pessoas, a saber como que as pessoas se comportam. E aqui eles estão dizendo que de vez em quando se sente desconfortável porque tudo que você faz é registrado. E conforme o mundo for ficando cada vez mais complexo e for sendo exigido cada vez mais por medidas de segurança a identidade das pessoas, vão estar registrando de uma maneira cada vez mais incisiva e autoritária isto. Eles já estão realizando alguns processos desde já nas redes sociais. E no futuro será ainda muito mais, sem sombra de dúvida, muito mais. Uma das coisas, por exemplo, que eles estão planejando, os metacapitalistas estão planejando, está registrado no site ID 2020, que significa Identidade Digital 2020. Pode dar uma pesquisada. A Identidade Digital 2020 é uma articulação de milhões de pessoas, uma articulação de alguns milhões de pessoas, 11 milhões, para ser preciso, de pessoas, por meio de pesquisas e por ações voluntárias, a um corpo de empresas, fundações, organizações e até governos e universidades, algumas universidades, enfim, a nata globalista mesmo, né? Eles estão planejando criar uma identidade digital da qual se registre todas as pessoas do mundo inteiro, até a sua avó que mora no interior deve ser registrada. Se ela não tiver internet, não tiver WhatsApp, não importa, ela precisa ser registrada, ela precisa ter uma identidade digital. Qual é a desculpa para isto? Cada vez mais no futuro vai haver fraudes utilizando o nome de tal e tal pessoa. Então, para que haja segurança, para que possa incriminar tal pessoa. Então, veja só, vai saber aonde você está e ao mesmo tempo vai saber quem você é. E se você não está na internet, como é que vai saber? É por isso que precisa obrigar você a estar na internet, mesmo que você não queira. Então, você vai ter uma identidade digital, vai saber a sua identidade. E se acontecer alguma fraude no seu nome, sabe que foi você ou não que fez aquilo. E simplesmente não terá escapatória para onde fugir no mundo, porque em qualquer lugar está sendo registrado, monitorado. A identidade digital, eles pretendem fazer isso daí, e que todas as pessoas tenham essa carteirinha. Como que eles iriam fazer essa identidade digital? De que maneira que eles iriam obrigar as pessoas a ter essa identidade digital? Veja só, obrigar as pessoas a ter essa identidade digital. E de Identidade Digital 2020. Significa que eles pretendiam fazer isso em 2020. Por alguma razão eles não fizeram no ano de 2020. Mas eles estão aí com o plano em mãos. Não seria aquela coisinha com uma agulha, não seria um problema aí de um vírus que se espalhou pelo mundo e a qual se espalhou e aí então, como solução, é preciso registrar que todos receberam a agulhinha, a ferroada? Possivelmente. E como para comprovar que você recebeu a agulhada, que você pode viver muito bem com uma pessoa normal, então precisa-se de uma identidade digital. E se você não tiver, você está oferecendo risco para outras pessoas. Veja só a gravidade disto. Só um momento. Então, a Revolução 2030 se trata, na verdade, de uma revolução comunista. E provavelmente uma revolução comunista muito mais perigosa do que as anteriores, porque dessa vez não feita por força das armas, mas feita sobre um punhado de ideologias que pregam o bem comum e a necessidade de que o mundo precisa invariavelmente evoluir para tal ponto.
Para isso utiliza assim uma série de argumentos ideológicos. Para isso utiliza uma série de argumentos ideológicos que fomentem, que alimentem tal ideia. A mídia tem um papel muito importante nisto. Teria que ser feito um trabalho mais aprimorado. O próprio Pascal Bernardin, no Império Ecológico, ele diz isto, que ainda não foi realizado um trabalho tal como ele realizou com o Império Ecológico, um mesmo trabalho de mesma profundidade a respeito do papel da mídia nisto, na formulação disto. Com a crise do Covid-19, com a pandemia de Covid-19, ficou claro que o papel da mídia foi fundamental nisto. Porque sem a mídia não haveria, eles não teriam adquirido tanto poder no discurso, porque seria uma coisa muito restrita a eles, mas adquiriram muito poder eles adquiriram muitos recursos, muito poder no discurso, em todos os governos, em todos os setores, e até pequenas empresas, até o José do boteco, até o Joãozinho da padaria, todos acabaram entrando na ladainha e ajudando a alimentar esse discurso, porque foram convencidos disso. Então, quer dizer, o poder da mídia, nesse sentido, foi muito subestimado. E nós precisamos falar mais sobre isto numa próxima análise, uma análise um pouco mais profunda sobre isto. Mas antes de falar sobre este assunto, sim, haverá talvez a necessidade de falar sobre um outro assunto que está relacionado ao que nós falamos aqui hoje. Por exemplo, essas empresas pretendem criar um mega monopólio global. Está certo, eles querem criar um mega monopólio global e querem dominar todos os setores da vida humana, desde os seus órgãos físicos, né, desde o seu coração, literalmente falando, até a dieta, se você vai comer carne ou se você vai comer vegetal, ou se você vai comer depois, nem vegetal, vai comer mineral. Eles vão controlar absolutamente tudo. Mas de que forma você está deixando isto acontecer? Assim, qual é a parte que entra a sua vontade e o que você está fazendo para alimentar isto? Então, a questão é, para a criação de um mega monopólio global, é necessário que ainda hoje haja um espaço de economia livre. Essa economia livre é a que não está nas mãos deles e que eles desejam tomar para si. O que há de economia livre que não está nas mãos deles e que eles desejam atrair para si, dominar para si? Basicamente, economia de base. Basicamente, são os comércios, pequenas empresas, pequenas indústrias, padarias, academias, mercados e etc. Então, aqui nós entramos numa questão fundamental. Assim, o que leva uma pessoa a querer frequentar o Burger King? O que leva uma pessoa a querer frequentar o McDonald's? O que leva uma pessoa a querer frequentar o Carrefour? O que leva uma pessoa a querer frequentar Starbucks? O que leva uma pessoa a frequentar a Smart Fit? O que leva uma pessoa a frequentar tais redes de comércios que deveriam ser comércios de bairro, que deveriam ser empresas familiares, que deveriam ser microempresas ou pequenas empresas familiares? O que leva uma pessoa a querer frequentar uma rede ao invés do seu equivalente local, bairro? Então, quer dizer, este é um problema absolutamente grave, porque são justamente essas redes, elas são a fonte e são a alimentação, elas são, vamos dizer, elas são os monstros que estão destruindo toda a economia de base, elas vão destruindo a economia de base, ao mesmo tempo que estão concentrando em si todo aquele mercado, todo aquele segmento. Por exemplo, a academia,
A Smart Fit, ela está destruindo todas as academias locais, academias familiares, concentrando em si o monopólio da academia de musculação. O Burger King, o McDonald's, e entre outras redes de lanchonetes aí, mas sobretudo o Burger King, estão controlando cada vez mais as redes de lanchonetes, destruindo as lanchonetes locais, criando aí então um monopólio ou um oligopólio junto com o McDonald's. Com isso, terá o domínio sobre a alimentação, vai ter uma parte do domínio da alimentação. A criação de redes de supermercados gigantes como Extra, como Carrefour e como outras que tem por aí, várias, vai destruindo os mercados de bairro, vai aumentando o monopólio da venda de alimentos de varejo. A mesma coisa acontece com Starbucks. Qual é o sentido? Eu fico pensando qual é o sentido de uma rede de cafeteria mundial? Qual é a graça nisto? Por que uma pessoa se interessaria em frequentar uma rede de cafeteria mundial? E por que um empresário ele se dedicaria a construir uma rede mundial de cafeteria? Isso já faz parte da ideologia do mega monopólio global. Ou seja, você querer dominar, querer se tornar um rei num determinado setor no mundo inteiro. Você não quer ser você não quer ser a melhor cafeteria da sua cidade, você quer ser a cafeteria mundial. Você não quer ser uma academia, a melhor academia da sua cidade. Você quer ser a academia de musculação mundial. Você tudo quer ser mundial, é tudo grande, tudo tem que ser grande. Por que ter uma rede de lanchonetes mundiais? Assim, a finalidade disso é a criação de uma uniformização, uma uniformidade do pensamento. Entende? A criação de uma uniformidade do pensamento. Por exemplo, se você colocar a ideia de que frequentar o McDonald's é uma coisa de gente evoluída, de coisa de gente chique, entre aspas, né? Uma coisa de gente chique, evoluída, coisa de gente legal, cool, nice. Então, o que acontece? As pessoas que não frequentam vão querer desejar, e você faz propaganda disto, você vai querer desejar fazer parte daquilo. Eu também quero ser legal. Eu também quero experimentar uma maravilha que é comer um lanche do McDonald's ou o lanche do Burger King. Eu quero fazer parte dessa maravilha. Eu quero estar conectado com as pessoas legais do mundo que frequentam tais lugares. Então, o que você cria? Você cria uma única mentalidade mundial uniforme sobre consumo. Então, você cria no mundo inteiro, em todas as nações e todos os povos, sobretudo nas gerações mais jovens, a ideia de que frequentar tais e tais ambientes é participar da evolução mundial, da evolução da sociedade. E isso precisamente é o pensamento por trás que está alimentando o mega monopólio global. Podemos aprofundar um pouco mais este assunto na próxima análise. E eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, o que você acha sobre estes assuntos. Curta, compartilhe. Tudo de bom, até semana que vem, se Deus quiser.